Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, né? Hoje, domingo, estamos aqui mais um dia e mais uma live, né? Para nós buscarmos a presença do nosso Deus. E eu quero começar essa live nesta manhã orando, né? Pedindo a presença de Deus. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma noite que nós passamos. Queremos agradecer porque nós dormimos, acordamos, porque foi o Senhor que nos sustentou, Senhor. Foi a tua mão de poder que estava sobre nós. E nós te louvamos nesta manhã. Queremos consagrar esta live a ti, Senhor. Queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu dia, né? Que seja um dia de vitória. Hoje é domingo, é dia da gente ir para a casa do Senhor. É dia da gente buscar o Senhor, né? Enquanto nós podemos achar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui no livro do profeta Daniel. Antes de orar, eu vou deixar para você uma palavra aqui no livro, né? Vocês que já estão aqui chegando, Deus abençoe vocês. Aqueles que chegarão, né, depois, Deus abençoe cada um de vocês. Aqueles que entrarão depois, que Deus abençoe a vida de vocês, né? E eu vou ler aqui Daniel 5. Eu vou ler aqui eu vou ler aqui, vou ler a partir do 15, tá? Daniel, capítulo 5, a partir do 15, diz assim: Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem esta escritura, que fazem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura, faze-me saber a sua interpretação, e será vestido de púrpura e terá cadeias de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fica contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia eu lerei ao rei a sua escritura e lhe farei saber a interpretação. Eita palavra linda, né, amados? Eita palavra forte. Esta palavra aqui, ainda sobre aquele banquete, né, que o rei Belsazar fez e que a mão misteriosa escreveu na parede Menem, Menem, Tekel, assim. E aquela escrita ali não tinha quem soubesse. E aquela festa, aquele banquete, de uma hora para outra, virou como se fosse um terror, um pânico, porque aquela mão misteriosa havia ali deixado aquela mensagem na parede e não havia ali alguém que interpretasse. Né? O rei aqui ele fala que ele chamou a todos, todavia ninguém conseguiu entender a palavra. Então é chamado Daniel. E Daniel ele é introduzido naquela sala do trono. Eu imagino a cena, né? A festa, tudo lá rolando e daqui a pouco é como se um trovão, como se um meteoro, né? Caísse naquele salão e aquela mão começa a escrever na parede Menem, Menem, Tekel, Passim. E as pessoas ficam ali apavoradas. E aí ninguém consegue, o pavor aumenta e manda-se chamar Daniel. E quando chamou-se Daniel, Daniel entrou, né, carregando consigo, amados, a presença de um Deus lindo, de um Deus poderoso, de um Deus soberano, para dizer que aqui na terra não tem ninguém soberano, o soberano ele mora no céu, né? Apesar dele habitar também aqui nos nossos corações, mas o soberano, ele é o nosso Deus. E nesse momento aqui, Daniel, ele traz consigo a presença de Deus e chama a atenção aqui quando Daniel responde e diz que ele vai dar a interpretação, mas que ele não quer o dinheiro, as benfeitorias daquele rei, as premiações daquele rei. Não, não. Sabe por quê, amados? Porque talvez aquele rei Belsazar, que era um rei pedante, prepotente, arrogante, cheio de si, orgulhoso, como muitas vezes fora o seu avô, o rei Nabucodonosor, Daniel entra na presença dele e Daniel diz que ele não quer os presentes, porque, em outras palavras, amados, aqui, sabe o que é que eu vejo? É que Daniel estava dizendo que ele não estava ali para ser comprado, não. Ele estava ali para entregar a mensagem de Deus de uma forma pura, de uma forma verdadeira. E você vê que Daniel aqui, no passar aqui do capítulo, né? Daniel, ele começa a interpretar a mensagem e Daniel, ele dirige-se totalmente ao rei Belsazar.
Daniel, ele chega e ele vai direto ao ponto. E aqui ó, é o versículo 26. Ele diz assim: esta é a interpretação daquilo. Mené, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. E observe que na mensagem estava duas vezes, né? Mené. Era como se Deus dissesse: cortei o teu reino, cortei o teu reino. Era duas vezes a mesma mensagem, sabe para quê? Para Deus enfatizar que reis que se exaltam, pessoas que se exaltam, pessoas que fazem do seu braço a sua força, Deus abate, amados. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Deus abate a todo aquele que se eleva, que se exalta. A Bíblia diz no livro de Provérbios que toda altivez precede a derrota, mas a humildade, ela precede a honra. E que nesta mensagem aqui desse livro de Daniel, que a gente venha entender a importância de nós nos humilharmos diante da potente mão do nosso Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. E aí Daniel continua aqui no 27, Tekel, pesado fortes na balança e achado em falta. Meu Deus desceu na terra, amados, para julgar esse rei. E Deus desceu já com a balança. Deus botou ele na balança. Deus pesou ele, porque Deus pesa, amado. Deus pesa todos nós na balança. Né? E a pergunta é, quando Deus te pesa na balança, Deus descesse aqui hoje, né? Hoje é domingo. Eita glória, a gente vai pra igreja, né? Dia de ir pra igreja, dia de cultuar o Senhor. E se Deus descesse hoje na balança, chega lá na igreja, tá aqui a balança, ó, para você subir aqui na balança, Deus vai pesar. Isso traria paz ou aflição pro teu coração, né? Então assim a gente tem que verificar os nossos atos, o que é que a gente tem feito, como é que nós temos nos colocado diante do Senhor, porque, amados, Deus é amor? É, mas Deus também é justiça. Né? O nosso Deus, ele é um Deus, um justo juiz, e Deus pesou a vida do rei Belsazar. E quando Deus pesou a vida do rei Belsazar, Daniel foi direto ao ponto. Ele disse: pesado fostes por Deus e achado em falha. E aí Pérez, né? O Pecinho ou Pérez, depende da tradução. Aí ele diz: dividido, o significado é: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite ali, amados, o rei Dário, enquanto Belsazar, ele estava lá no seu banquete, se banqueteando, o rei Dário, que estava já afrontando, né, a Babilônia, os medos e os persas, eles mudaram o curso do rio Eufrates, que era um rio que fazia parte do muro da Babilônia e protegia a Babilônia. Naquela noite, enquanto eles estavam no banquete, se banqueteando, o rei Dário, ele havia mudado o curso daquele rio. Né? A Bíblia não conta isso, mas a história conta. De uma forma engenhosa, com muitos engenheiros. E ali ele mudou o curso do rio. E na proporção que ele mudou o curso do rio, aquele povo, né, que estava ali na festa, todo mundo ali, naquela mesma noite, amados, a Babilônia, ela é invadida pelo rei Dário. E o reinado, se você ler aqui na frente, você vai ver que vai dizer que o rei, no 30, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, o rei dos babilônios. E naquela noite, Belsazar morreu. O reino de Belsazar se acabou ali, né? Nós poderíamos chamar essa festa como o banquete da insanidade, porque ele foi totalmente insano. Enquanto ele deveria estar fazendo o seu planejamento de guerra, juntamente com os seus conselheiros, com o seu exército, planejando cada estratégia, ele estava em uma festa, se banqueteando, com muitas orgias, com muitos deuses, ainda ousou pegar as taças, os utensílios sagrados que Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém e beber e blasfemar contra Deus, dando honra aos seus próprios deuses através daqueles utensílios. E naquele dia, o reino foi tirado da mão de Belsazar. Né? E a partir daqui, né, amanhã a gente vai continuar no capítulo 6 e a gente vai ver agora o cenário muda totalmente, porque quem estava debaixo do reinado da Babilônia, que era Daniel, né? Daniel era cativo na Babilônia. A Babilônia passa e o rei Dario agora é que assume o controle. E a partir do capítulo 6, a gente vai ver que o rei Dário, ele vai assumir o reinado, esse reinado, né? E até o profeta Isaías, né, fala sobre o rei Dário.
que era um ungido, porque é esse rei, amados, mesmo ímpio, que ele vai dar a liberdade agora ao povo de Deus. Para você ver como Deus usa a história para abençoar a nossa vida. E a mensagem que fica hoje é que todo orgulho, amados, caia por terra, que toda justiça própria caia por terra, porque a justiça, ela vem de Deus. E a palavra que você vai escrever na live hoje é justiça. Justiça divina, né? A palavra hoje é justiça divina. A justiça divina, amados, foi feita no reinado da Babilônia. Ali na Babilônia, exerceu-se nesse momento a justiça divina. E Daniel, ele prevaleceu, amados. É muito interessante assim como Daniel, ele foi um profeta que ele estava servindo ao governo da Babilônia. O governo muda, observe isso, mas Daniel agora ele vai ser uma peça-chave dentro do governo do rei Dario. Né? A presença de Deus, a unção de Deus, o chamado de Deus na vida de Daniel, ele transcendeu um reino para outro reino. Né? E é assim na minha vida e na tua também, amados. Não importa os conchavos políticos, não importa o ambiente onde a gente está inserido, né? O importante é você ter um estilo de vida com Deus, é você exercer o seu chamado, porque os reinos passam, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por isso que nós não podemos confiar na força do nosso braço, dizer eu faço, eu posso, eu sou, como foi o caso aqui do rei Belsazar, porque na verdade, amados, quem faz tudo é Deus. Belsazar, ele achou naquela noite que ele iria dar um banquete, que ele iria impressionar a todas as pessoas. Mal sabia que naquela noite, aquele banquete estaria comemorando talvez o próprio fim do seu governo, não só do seu governo, como também da sua vida. Né? Eu tenho dito esses dias aqui no jejum de Daniel, não é tempo da gente se banquetear, é tempo da gente descer na presença de Deus, é tempo de nós descermos na casa do oleiro e de nós buscarmos a presença do Senhor, né? Sabendo que o nosso socorro ele vem do Senhor, como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro e o teu socorro, amados, ele vem de Deus. Belsazar teve um fim trágico, porque ele não quis se arrepender. Daniel fala isso aqui no capítulo. Tu sabia, né? Tu tinha o exemplo do teu avô, Nabucodonosor. Tu sabia que não poderia afrontar o Deus do céu. Tu sabia que tu não poderia ser arrogante, mas tu escolheste ser. E aí o juízo de Deus veio sobre aquele reino. Amados, nós precisamos levar a nossa vida com graça, com retidão, com dependência de Deus, com unção, cumprindo o nosso chamado, porque quando o nosso Deus nos chamar, que nos botar na balança, com certeza nós teremos um saldo positivo, porque se Deus aqui nesse dia, ele tivesse botado Daniel na balança, eu tenho certeza que o coração de Daniel sairia dali tranquilo, porque Daniel era um homem que ele tinha intimidade com Deus, e ele fazia as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E o conselho para mim e para ti nesta manhã de domingo é: em nome de Jesus, escolha servir a Deus. Faça da obra do Senhor, do teu relacionamento com Deus, uma prioridade na sua vida e um estilo de vida para você seguir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, não esqueça de deixar o seu like, amém? Deixa o teu like aí. A palavra hoje aqui é justiça. Justiça divina, justiça de Deus é justiça. É justiça, porque o meu Deus, ele é um Deus de justiça. E que Deus faça justiça na minha vida e na tua vida, né? Deixa aí os seus pedidos de oração para nós colocarmos aqui no caderninho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho, né? Nós somos um projeto Lugar de Recomeço, ali em Varzedo. E que Deus abençoe a sua vida. E agora nós vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te pedir, meu Deus, em primeiro lugar, que devolver armaduras usadas e pegar as armaduras novas. Queremos, Pai, as armaduras de Efésios 6, do fio do nosso cabelo até a planta dos nossos pés, Senhor. Jesus vai nos envolvendo, Pai. Em nome de Jesus. Coloca em nós a capa da invisibilidade. Cobre a nós, cobre os nossos filhos, cobre a nossa família. Cobre tudo que é nosso, Senhor. Porque Tu pode todas as coisas. Ai, Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta manhã,
Que o Senhor dê ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós oramos ao nosso Deus Pai, usando o nome de Jesus, que é o que nos dá acesso à presença do Pai. E nesta manhã, Senhor, eu estou aqui para pedir pela vida de cada um dos meus irmãos que já entrou aqui nesta live e por aqueles que entrarão depois. Ah, meu Deus, vai guardando com o teu poder, com a tua graça. Senhor, se alguém entrou aqui sentindo alguma dor, meu Deus, vai livrando. Nós lançamos por terra toda a dor. Nós damos uma ordem. Toda enfermidade bate por terra em nome de Jesus. Toda dor crônica. Ai, meu Deus, vai batendo por terra toda virose, todo sintoma da virose, toda dor de cabeça, todo mal-estar, vai caindo por terra na autoridade do nome de Jesus, vai cobrindo as nossas crianças, Senhor, os nossos filhos, vai tomando nossos filhos, vai guardando, Senhor. Senhor, que hoje seja um dia de comunhão na nossa igreja, que hoje seja um dia de comunhão na nossa família, que o Senhor Jesus sente à mesa conosco e que nós possamos, Deus, fazer uma refeição em conjunto, família e o Senhor Jesus, família e o Espírito Santo de Deus dentro do nosso lar. Senhor, abençoa os nossos cultos hoje. Deus abençoa cada um dos teus filhos que vai para as suas igrejas hoje. Vai cuidando, vai guardando. Ah, Jesus, se entrou alguém aqui que não frequenta a tua igreja, meu Deus, mas que esta pessoa também, Pai, possa procurar uma igreja perto do seu lar para estar visitando neste dia. Meu Deus, vai dando graça. Senhor, eu oro, Deus, pelo nosso projeto Lugar de Recomeço. Senhor, hoje nós não estamos ali naquela comunidade, mas que a tua presença, Senhor, esteja ali. Senhor, vai envolvendo as vidas ali, vai envolvendo os corações ali. Senhor, nós profetizamos ali que todos os demônios territoriais ali já caíram por terra, e quem é entronizado ali é o Deus dos deuses, é o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou. Senhor, traga luz sobre a vida daquelas pessoas, vai trazendo entendimento, vai trazendo a libertação. Senhor, que vidas ali venham se render aos teus pés. Senhor, eu profetizo que este ano ali seja um ano de destravar, Senhor, onde as pessoas venham se comprometer, Pai, com a tua presença, com a tua palavra. Deus vai dando vida, vai dando livramento, vai tomando os jovens, Senhor, da nossa comunidade ali. Deus vai dando graça, vai dando sabedoria a cada um deles. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, por cada um dos teus filhos que entrou aqui nesta live, que também tem os seus projetos missionários. Senhor, vai abençoando os projetos dos teus filhos. Senhor, vai levantando doadores, Senhor. Vai colocando na nossa mão os recursos financeiros, Senhor, para a gente fazer a tua obra. Porque dinheiro na terra, Senhor, tem que ser instrumento de Deus para fazer a tua obra. Deus, nós precisamos de recursos para fazer a tua obra, recursos humanos, recursos financeiros e, acima de tudo, a tua presença, que é o principal combustível, Senhor. Então, vem sobre nós, vem nos capacitando, vai nos dando graça, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que seja um dia de graça, que seja um dia de vitória, Senhor, que seja um dia de portas abertas, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão querendo vender alguma coisa, querendo comprar, que o Senhor venha abrir as portas. Senhor, hoje a gente está começando mais uma semana, que seja uma semana de vitória, Senhor. Deus, que essa semana seja uma semana produtiva, que essa semana, Senhor, a gente tenha, Pai, encontros contigo, que a gente tenha reuniões com pessoas enviadas por ti para abrir os nossos caminhos, Senhor. Envia as conexões certas e tira da nossa frente, Senhor, aquelas conexões que são erradas, que não vêm de Deus para a nossa vida. Pai, vem nos proteger, vem nos dar graça, Senhor. Nós abençoamos cada um dos teus filhos aqui na autoridade do nome de Jesus. E nós pedimos, ó Deus, que a tua presença, que a tua mão de amor esteja sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Que seja um dia de graça, de vitória, de comunhão, de desfrutar da presença de Deus. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho, de compartilhar, né? Se não é inscrito, se inscreva, mande esta oração para alguém que você conhece. Estamos aqui estudando o livro de Daniel. Tem sido dias maravilhosos. Estamos no jejum de Daniel. Tem sido dias de graça, dias que Deus tem se feito presente na nossa vida, né? Então, venha conosco, junte-se a nós, pega o livro de Daniel, começa a ler. Se você quer fazer o jejum, é um jejum basicamente a base de frutas e legumes. Então, vá orando, pedindo direcionamento a Deus e você vai fazer em nome de Jesus e Deus vai te honrar. Amém? Louvado seja Deus. Mas só faça se você quiser fazer e se você tiver capacidade física também de fazer. Que Deus te abençoe a sua vida, né? Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais, emocionais e físicas
nas regiões celestiais, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e que seja um dia de vitória, uma semana de vitória, cheia de graça, cheia do destravar de Deus em sua vida, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.